Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende e eu creio que hoje vai surgir algo novo dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente puder, como uma analogia, explicar como é que funciona essa fé, seria o seguinte: você que está nesse vídeo gravado, você que está chegando aqui no ao vivo, um beijo no coração de todo mundo. Imagina a fé como você, o corpo, um corpo, eu, a fé. Eu tenho fé. Você está aqui, você tem fé ou você quer ter fé? Um corpo. E você acredita em Deus. Você tem fé e fé em um Deus. Talvez você já tenha fé em Cristo Jesus ou quer ter a fé em Cristo Jesus. Ele é a videira e nós estamos colados nele. Então você acredita em Deus, você acredita que Deus é Pai, você acredita que Deus se revelou para nós através do seu Filho Jesus. Ótimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que vai sustentar você, ao longo dos dias 2022, 2023 e assim por diante, até a volta do Nazareno, o que vai fazer você não enfraquecer nessa fé é a confiança em Deus. É a confiança em Deus. Então, se a gente pudesse fazer essa analogia, você tem dificuldade de confiar em Deus? Quem quer confiar mais em Deus, levanta a mão. Eu quero confiar mais em Deus, cada vez mais. A confiança é como se fosse... todo ser humano tem um sistema imunológico. Eu tenho um sistema imunológico. Sistema imunológico é uma proteção. Sistema imunológico é a sua proteção. Deus, o Criador, fez esse sistema de proteção para que a gente não andasse doente, né? Então a gente tem esse sistema imunológico. Então a fé é você acredita em Deus, mas se você deixar de tirar os olhos dele, se você enfraquecer na confiança em Deus, o seu sistema imunológico ele se enfraquece. Eu já falei sobre o sistema imunológico há um tempo atrás. E hoje o Espírito me fez lembrar novamente, nesta madrugada inclusive. Então, veja que o sistema imunológico de um ser humano, ele enfraquece quando ele não se alimenta direito. Se o seu sistema imunológico começa a ser abalado, você fica gripada, você fica gripado, você fica fraco, você pode ficar doente, né? Por isso que quando vê uma doença, o câncer, por exemplo, detona o sistema imunológico do ser humano. Então, o sistema imunológico nesse relacionamento com Deus não é acreditar em Deus, é confiar em Deus. Porque se você lembrar o dia que você mais confiou em Deus, se você parar para pensar comigo aqui, cara, eu confio 100% em Deus. Qual é o problema que vai tirar o seu sono? Fala para mim. Se eu, Bruno, confio 100%, neste exato momento eu estou confiando em Deus, 100%, qual é o problema que vai me tirar do prumo? Qual é o problema que vai me tirar o sono? Qual é o problema que vai me enfraquecer? Porque se eu confio nessa pessoa maior do que todas, do Criador de todas as coisas. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é muito forte. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Tem uma chave aí para você confiar mais em Deus. Essa é a nossa geração que vai avançar. Nós não estamos falando de religião aqui. Nós nem falamos, eu nem tenho religião aqui. O que eu tenho é a fé em Cristo Jesus e a confiança nele. Mas todos os dias eu preciso me alimentar para que o meu sistema imunológico não enfraqueça. Todo dia eu preciso me alimentar do Espírito de Cristo, para que o meu sistema imunológico, que é a confiança, não seja abalada. Se eu levantar um dia, eu já fiz esse teste, e não me alimentar, não alimentar o meu sistema imunológico, que é a confiança em Deus, eu vou viver o meu dia desgraçadamente. Desgraçadamente. Então, qual que é a nossa meta? Onde você tem que olhar hoje, que é isso que Deus quer falar aqui nessa sala? Olhar para a confiança em Deus e fazer uma análise. Como é que você entra aqui no devocional hoje? Porque, de novo, se você confiar 100% em Deus, não há problema que vai parar você. Não há situação que você não vai dependente de Deus. Não há situação que você faça na tua vida e que você fale, fui eu que fiz. Não, 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 não. Ele faz por mim, Ele faz através de mim. Tudo é sobre Ele. Essa é a nossa geração.
Então um beijo no coração de todo mundo aí. Se você puder aí novamente disparar o dedinho no coração e obviamente encaminhar esse devocional para alguém, Deus, eu creio que vai ficar muito feliz de usar você aí, tá bom? Abra sua Bíblia aí, você já viu aí que está anotado, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. E o meu pedido, Jesus, é que todos dessa sala, seja do ao vivo ou seja do gravado, possa dar um passo, um salto, essa é a palavra, um salto de confiança em Ti. Um salto de confiança em você, Jesus. Em você, Jesus. Nós queremos sair desse devocional vendo esse salto. O salto de confiança. Então eu dependo de Ti, Jesus, para que as palavras que saírem da minha boca, que seja sua, guiada pelo Espírito Santo, e que o Espírito de Cristo possa renovar suas forças, te dar essa visão de confiança em Deus, e que possa te entregar verdadeiramente o que você precisa. E o que você precisa é a confiança em Deus. Amém? Você quer? Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem uma tarefa para eu não esquecer. Você vai ver aqui Jesus curando um cego. O cego, a cura do cego de Jericó. Talvez você já orou hoje. Talvez você acordou e já orou hoje. Que bom. Se não, você acabou de orar aqui junto comigo, mas depois você vai orar. Quando nós oramos, a gente não deve orar apenas para falar o que eu preciso. Jesus, ele disse, nós já sabemos o que vocês precisam. Bruno, então eu não posso pedir para Deus? Claro que pode, mas eu vou dizer por mim. Eu não posso falar por você. Eu já não quero perder tempo mais com Deus de falando o que eu preciso. Porque Ele já sabe o que eu preciso. Ele já sabe qual é a minha necessidade. A minha oração tem que rolar essa pergunta. Deus, o que eu preciso hoje? Talvez a sua oração é: Deus, eu quero isso. Deus, a minha vontade é essa. Deus, eu preciso que você faça tal coisa. Mas a sua vida pode mudar se você começar a orar a Deus. E não esquecer disso, que você vai esquecer se você não anotar. Se você não tiver seu quartinho aí de oração, se você não tiver aí suas âncoras, seu papelzinho, seu post-it, você vai esquecer. Qual foi a última vez que você abriu a sua boca ao acordar e só falou para Jesus assim: Jesus, eu vou buscar agora na tua palavra o que você entende que eu preciso. Não é eu que digo o que eu preciso, é você que diz o que eu preciso. E muitas coisas que Jesus quer te entregar hoje não é o que você está pedindo. Isso é forte. Mas o que Ele te entrega hoje, se você receber isso, você vai falar assim: valeu a pena eu ter perguntado para Ele o que eu preciso na visão dele e não na minha visão. Eu creio que seus olhos vão ser abertos hoje. Então, olha só. A Bíblia diz que Jesus foi para Jericó com a galera lá, com seus discípulos e com uma multidão. Quando Jesus saía de Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego e, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Você tem fé para quê? Até onde vai sua fé? O que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, pegue seu papel e sua caneta. Se tem alguém pela primeira vez aí, um beijo no coração de vocês.
Existem muitos ensinamentos nesse trecho aqui, nessa história. O entendimento, muitos perguntam, Bruno, mas eu não consigo entender a Bíblia. Você não consegue entender a Bíblia porque você não pede a revelação para Deus. Quem revela para você, quem dá o entendimento é Deus. Então não pergunte porque eu não entendo, porque você não vai entender nada. Mas Ele te faz entender. É uma evidência clara que faz com que você não pergunte. Agora, se você pegar uma Bíblia com a tradução muito enraizada, você não vai entender mesmo, nem o português. Mas se você pegar uma tradução, por exemplo, essa que é a NAA, você viu que é uma história. Você leu aqui comigo uma história. Como é que você não entende o que está escrito? Você entende racionalmente o que está escrito, você não entende? Você não vê aqui que é uma história de um cego que estava na beira do caminho, ele não... A Bíblia diz aqui, ó, que eu possa ver de novo, então esse cego ele não enxergava, em algum momento ele teve a saúde dele era boa, em algum momento a saúde dele ficou ruim, ele ficou cego. Pensa nisso. Então você viu que Jesus estava numa cidade, quando Jesus saía dessa cidade, esse cego vivia na beira do caminho, ou seja, se arrastando na beira do caminho, vivendo obviamente de esmola. E aí de repente esse cego ouve que Jesus iria passar e esse cego chega e fala assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez você não saiba o que é filho de Davi. Filho de Davi é Jesus, porque Jesus vem da genealogia de Davi. E Davi era um homem de um coração nas mãos de Deus. Então Jesus, o Messias, já era predestinado, já era profetizado que ele viria da tribo, né, da linhagem ali de Davi. Então por isso que Jesus ele é considerado como filho de Davi. Então esse cego ele falou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começou a gritar. Então você concorda comigo que dá para você entender essa história. Só que agora você vai começar a receber, em nome de Jesus, a revelação do que está por trás disso. Ou seja, como é que essa história, através dessa história, Deus pode falar comigo? Como é que através dessa história, a minha história pode ser alterada? Como é que através dessa história eu possa receber algo prático para poder viver hoje, dia 6 de abril, não é amanhã não, é hoje, 6 de abril. Por isso que aqui no devocional, quando você entra, você tem que entrar ligada no Espírito. Você não precisa, mas como é que é estar ligada no Espírito? Para de racionalizar. Você só tem que falar, eu quero estar ligada no Espírito, eu quero estar ligado no Espírito. Porque se você não estiver ligado no Espírito, prestando atenção nos detalhes do que está saindo aqui da minha boca e não prestando atenção em mim, você começa a receber a revelação divina. Quando você começa a tirar as distrações do meio do caminho, você começa a receber a revelação divina. Quando você começa a estar ligada, não entrar aqui como um hábito, como eu vou entrar porque eu me sinto bem, eu vou entrar no devocional porque, poxa, eu estou batendo, eu tô cumprindo a minha parte, Deus vai cumprir a dele. Não entre assim dessa maneira. Não entre no cola na videira achando que você está cumprindo um protocolo. Não entre no cola na videira com o pensamento de que eu estou fazendo a minha parte, Deus vai fazer a dele. Não entra assim dessa maneira. Você tem que desejar entrar aqui para ouvir a voz do Cristo ressurreto, irmão. Você tem que desejar isso, mesmo que você não conheça Ele, você tem que desejar ouvir a voz de um Deus vivo, que é o teu Pai. É dessa forma que você tem que entrar no devocional. É dessa forma que eu faço o meu devocional antes de entrar com você, horas antes de entrar aqui com você. Então eu sempre vou alertar, principalmente você que está junto com a gente em 2020, 2021, ou seja, há muito tempo, nós estamos há mais de 2 anos aqui. Prestem atenção, entre como se fosse o primeiro dia e como se fosse o último. Ou seja, coloca intenção, coloca desejo. Entende ou não? Agora, o que vai fazer você não entrar dessa maneira é você olhar para os problemas. Esse cego cansou de ter a saúde dele prejudicada. E quando ele soube que Jesus estava passando, o que ele fez? Ele começou a chamar Jesus. Mas você percebe no versículo 48 que quando ele começa a clamar, a gritar, Jesus, eu creio, obviamente, que ele não chamou uma vez só, ele gritou várias vezes, porque existia uma multidão ali, até chegar a Jesus, existia uma multidão, não só os discípulos, como a gente leu aqui, uma multidão seguia. E aí alguns chegaram para ele e fez assim, ó, shh. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, o que esse cego ele estava querendo? Talvez você pense, ele estava querendo ir atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar ele da cegueira. Deixa eu te dizer uma coisa.
ouça isso daqui, que é Deus que está falando com você. Esse cego, se ele estivesse buscando Jesus apenas para a cura, ele não falaria: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele já começava a gritar: Jesus, eu quero ver de novo. Jesus, cura minha cegueira. Ele não fez isso, ele pediu algo maior. Algo que Deus ama ouvir do teu povo. Tenha compaixão de mim. Compaixão é algo muito maior do que uma cura. Curar você da depressão, curar você da ansiedade, curar você de qualquer desgraça, é a coisa mais simples para Deus. E a gente tem nós seres humanos, nossa geração, que é uma geração que quer as coisas rápido. Eu quero orar rapidinho e eu quero pedir rapidinho para Deus o que eu preciso pro dia de hoje. Jesus, eu preciso dar sabedoria para aquela reunião. Jesus, eu preciso disso daqui. Eu preciso disso daqui. Ei, quando é que vai sair da tua boca, Jesus, o que você entende que eu preciso no dia de hoje? Ei, vai chegar um tempo nas suas orações que você vai parar de falar o que você entende que você precisa, porque Deus já sabe. Você vai ter o entendimento. Mano, Deus já sabe, eu não vou perder tempo com isso daqui. Eu quero saber, Deus, se eu entreguei minha vida para você, eu preciso perguntar para você que é dono da minha vida, o que você entende que eu preciso hoje? Você consegue ver a diferença? Você consegue ver a diferença? Quem consegue, eu quero ouvir aqui no chat. Quem consegue ver a diferença disso? Quem reconhece com humildade nessa sala, tipo assim, cara, até hoje a minha oração era só de pedir. Agora eu vou mudar. Eu vou começar a clamar, tenha compaixão de mim e pedir para Ele: Senhor, me mostra o que eu preciso. Eu não vou vir aqui na tua presença para dizer o que eu preciso, eu quero saber o que você tem para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Você consegue crer nisso? Porque talvez você não consiga, talvez você não quer. Não, eu quero meu marido de volta, eu quero minha família de volta, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tudo bem, você pode continuar querendo. Mas Deus me traz até aqui para falar aquilo que Ele mandou eu dizer. O que Ele mandou eu dizer e se Ele mandou é porque tem muita gente que ora dessa maneira. Porque você não sabia, não se sinta culpado, você não sabia. Olha, Deus é um Deus que eu tenho que pedir. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é prestador de serviço. Ei, Bartimeu, Deus não é prestador de serviço. Sou eu que sirvo Ele, irmão. Não é Ele que me serve, eu sirvo Ele. Agora, o nível de comunhão, o nível de intimidade que Ele quer fechar com você é um relacionamento mesmo, como se fosse um casamento. É tipo assim, você vai chegar um dia e você vai ter uma experiência com Jesus onde você vai saber, mano, Jesus é meu amigo. Eu sirvo Ele. Mas é maior a nossa amizade. Ele mesmo disse para os discípulos: ei, agora vocês não são mais os meus servos, vocês são além disso, vocês vão me servir. Mas isso já é secundário, vocês já deram esse passo. Agora eu quero que vocês me veem como um amigo fiel, que você pode contar comigo, que você pode me chamar a hora que você quiser e que você pode perguntar para mim o que é que você tem que fazer hoje. Porque Jesus tem a visão do todo. Então essa é a fé que você pede para Ele: Senhor, essa aqui é até a lista das coisas que eu preciso no dia de hoje, dia 6 de abril. Você sabe que eu tenho essa conversa, essa reunião, você sabe que eu vou fazer esse brócolis, você sabe que eu vou fazer esse arroz, você sabe que eu vou fazer essas coisas tudo aqui hoje. E você sabe que eu estou cheio de medo dessas coisas. Não interessa. Eu quero saber o seguinte: o que o Senhor tem para mim. Porque assim, eu ficar discutindo sobre os meus medos com Deus é tipo assim, perda de tempo. Você ficar discutindo com Deus sobre os seus medos é perda de tempo, sabia disso? Por quê? Porque Deus quer que você vá com medo mesmo. Eu até repostei um vídeo que a Bruna e a Lu Mayoma me mandou, da Cris Linhares. Bruna, elas são colegas, né, de profissão, Bruna e Cris Linhares. E eu até mandei um direct para ela, falei assim: Cris, que Deus continue te usando. Ela resumiu, foi usada pelo Espírito Santo ali, boca de Deus, para em 1 minuto ela resumir de que, ei, não perca seu tempo de você ficar falando sobre os seus defeitos, sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos, sobre os seus... Não, por quê? Porque Deus quer que você vá mesmo assim. Imagina se Deus resolvesse todos os seus defeitos, será que você precisaria de Deus? Deus só chama para eu viver na dependência dele. Moisés era gago.
Moisés não sabia falar. Davi era um rejeitado pela família, cheio de traumas emocionais. Todos eles foram. Josué tinha muito medo, muito medo. Aí você vai falar assim, não, Josué era um homem corajoso. Não, Josué não era um homem corajoso. Josué ele ia buscar a coragem em Deus. Tem muita gente que fala assim, seja forte e corajoso. E está escrito, Josué 1,9, um versículo muito conhecido, seja forte e corajoso, mas ninguém lê tudo. O que está escrito ali, Josué? Se você meditar na minha palavra, que é o que você está fazendo aqui na live e no gravado, se você meditar na minha palavra, ou seja, ler, passar um tempo, deixar eu falar com você, se você meditar na minha palavra de dia e de noite, você então será bem-sucedido, será forte, será corajoso. Não por você, mas pela minha palavra. Então é a palavra de Deus que me traz todas as coisas. Ainda me perguntam, Bruno, como é que você conseguiu cuidar da Betina durante quatro dias, sozinho, você e ela? Não fui eu que cuidei dela. Quem cuidou dela foi Deus. Eu só fui um canal. Isso não é da boca para fora, isso está dentro de mim. E é isso que Deus quer te dar hoje, esse entendimento. Sai desse tribunal, você não faz nada, irmão. Eu não faço nada, eu só como arroz, feijão e brócolis e McDonald's e não se deixar todo dia. É só isso. Ele faz tudo. Eu só tenho que estar com ele. Eu só tenho que pisar nos lugares e antes de pisar, orar. Eu só tenho que estar ligado em pensamento. Eu só tenho que orar todos os dias de manhã. Eu só tenho que todos os dias, não só de manhã, mas de manhã, de tarde, de noite, ou de manhã e noite pelo menos. Eu só tenho que o quê? Buscar a palavra dele todo dia. E através disso eu tenho o recurso necessário para o meu dia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Bartimeu. E eu vou dizer de novo, é para te impulsionar. Não faça parte da geração que não lê a Bíblia. Você da igreja aí, não faça parte da geração que abre a Bíblia só quando o padre ou o pastor manda. No domingo, na quarta. A sua vida vai ser desgraçada pro resto da vida. Não faça isso. Não faça isso. Os homens de fé, todos, já morreram. E Jesus fez algo muito grande na cruz do Calvário. E aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário faz com que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus dá um entendimento pra gente. O próprio Deus fala, ei, não se orgulhe, o Bruno, não se orgulhe na sua força, não se orgulhe na sua riqueza, não se orgulhe na sua sabedoria. Força, vai embora. Riqueza, vai embora. No sentido do quê? Não me movo por isso. Sabedoria, se eu me movesse por sabedoria, eu jamais estaria aqui pregando para você 720 dias, eu acho. Mais de 720. Não. Porque isso aqui é loucura, irmão. Isso aqui não é sabedoria humana, rapaz. Isso aqui é sabedoria divina. Jesus só fala pra gente o seguinte, ei, se você quiser se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe em me conhecer. E Bartimeu estava indo conhecer Jesus, já chamando algo grande. Tenha compaixão de mim, Jesus. E o que ele ouviu no meio do caminho? Vozes para ele não ver Jesus. Ele não estava indo ver a cura dele, da cegueira. Ele estava indo ver Jesus. Por isso que ele falou, tenha compaixão de mim. Eu preciso te ver, Jesus, porque eu não aguento mais a minha vida do jeito que está. Você tem que falar isso, eu não aguento mais a minha vida do jeito que está. Então o que eu tenho que fazer, Bruno? Você tem que saber o seguinte, os seus problemas não vão ser... grave isso. Você que está no início da caminhada ou não, não importa. Que se dane o jeito que está na tua vida. Eu vou falar dessa maneira porque a gente está em casa aqui. É ou não é? É com todo amor e carinho que eu estou dizendo isso aí. E eu sei que você vai sair daqui com a chama do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Sua vida pode estar cheia de problema. A sua vida pode estar cheia de confusão. Não importa. Isso é muito pequeno perto de um Deus grande. O que você tem que fazer? Ok, já sei, vou alinhar a expectativa. Esses problemas não vão ser resolvidos hoje, nem amanhã, e nem essa semana, e talvez nem esse ano. Já alinha essa expectativa, irmão. Tira essa pedra das suas costas aí que você está carregando o bonde, querendo que Deus resolva no seu tempo, e não é no seu tempo. Então, o que eu te aconselho, e é isso que funcionou na minha vida, e que funciona até hoje, que eu passo para a Bruna aqui, e vou passar um dia para minha filha. Presta atenção. E para quem chegar perto de mim, que se dane tudo isso daí. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Me arrepender. Deixo tudo aqui e eu vou olhar e buscar ver Jesus Cristo. Eu vou te contar um testemunho que muitos daqui não conhecem, que está aqui ao vivo.
eu tenho que deixar tudo isso daqui e eu tenho que olhar para Jesus. Você consegue deixar aí o seu problema do casamento para o lado? Você consegue deixar de lado as preocupações, as ansiedades? Você tem que falar assim, que se dane essas coisas. E eu estou falando dessa intensidade para botar pressão em você, para quê? Não pressão para te acuar. De jeito nenhum, porque quem está conduzindo aqui é o Espírito. É para fazer aquela pressão do Espírito, sabe? Do fogo, irmão, para você não ficar aí rastejando na tua vida. Seja quem for que estiver ouvindo esse devocional, é você que Deus quer. Deus te trouxe até aqui, irmão. Não foi o Instagram, não foi ninguém que te trouxe até aqui não, cara. Não foi ninguém não. Quem te trouxe aqui foi o Deus vivo. A única coisa que ele manda te dizer é arrependimento. E o que é o arrependimento? Eu vou atrás de conhecer Jesus Cristo. Foi o que Bartimeu fez. O que você sabe no meio do caminho que vai acontecer? Você vai ouvir muitas vozes, principalmente interior, para dizer, cala a boca, você não merece isso. Não, isso é loucura. Você tem que ficar insistindo no seu problema. Você tem que ficar insistindo nos seus filhos, insistindo na sua família. Mano, na hora que você for se concentrar apenas em ver Jesus Cristo, você vai ver o reino de Deus. E quando você vê o reino de Deus, todas as coisas da sua vida são acrescentadas e é como palha, é tudo pequeno isso daí perto de um Deus grande. É essa confiança que Deus quer te dar hoje. A confiança, eu falei no início da live, é o sistema imunológico da fé. Porque você tem fé, você está aqui porque você tem fé. Mas não adianta nada você ter fé. O que eu preciso é continuar confiando em Deus. E eu só confio em Deus porque eu busco Ele todo dia. Porque se eu deixar um dia de buscar, eu paro de pensar na confiança em Deus. E eu começo a confiar em todas as circunstâncias, menos em Deus. Você está confiando mais em quem? Você está confiando mais em o quê? Deus te chama para confiar nele. É totalmente diferente. É só você pensar como uma criança e não como um adulto chato. Você pensar o seguinte, presta atenção. Como seria a minha vida se eu confiasse 100% em um Deus vivo, grande, criador de todas as coisas? Nada ia te parar. Nem a doença, nem a briga, nem o problema financeiro, nem o caixa, nem isso, nem aquilo outro. Não vai parar ninguém. Nós vamos continuar. Bruno, mas a gente é ser humano. Eu sei que é ser humano. Só que você precisa escolher. Você quer andar com a natureza humana ou você quer receber a natureza divina? Diversas vezes eu sou conduzido, às vezes sem perceber, pelas circunstâncias que acontecem no meu dia, de aceitar a natureza humana. Tipo assim, é verdade, faz parte, E eu às vezes entro nisso daí, cara. Ai, como eu fico com raiva de entrar nisso. Por quê? Porque a Bíblia fala, Bruno, eu quero te dar a natureza divina, o Espírito Santo. Eu quero que você se mova por isso. E é a maior loucura que pode existir para o ser humano, que nunca ninguém vai conseguir explicar isso, graças a Deus. Senão você iria vender isso, ir capsular, ir na farmácia, mandar formular e vender. Então, para a gente poder caminhar aqui para o fim, deixa eu te dizer uma coisa. Anota aí, o sistema imunológico da fé é a confiança em Deus. Foi isso que Deus me passou no devocional hoje com ele, conversando com Jesus. E uma coisa muito importante. Muito importante. Então, assim, a confiança em Deus é como de fato um sistema imunológico. Por quê? Porque o sistema imunológico para o nosso corpo é a grande proteção. É a proteção do nosso corpo. Para você ficar protegido aí, você precisa de confiar em Deus. Agora, que Deus é esse? Bartimeu foi atrás dele, Jesus Cristo. Veja, a Bíblia, ela diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra de Deus tornou-se carne, tornou-se ser humano e viveu entre nós. Joãozinho, o único que não foi decapitado, o único que tinha intimidade, que era o mais próximo de Jesus, porque ele só quis olhar para Jesus. Pedro quis diversas vezes cortar a orelha, Pedro quis diversas vezes olhar para as circunstâncias, negou Jesus 3 vezes. Obviamente Pedro nasceu de novo, Pedro foi muito usado por Deus, um grande implantador de igreja, fato. Mas o único que deitou nos braços, que tinha a ousadia de deitar nos braços de Jesus foi João. E esse João, que era amigo próximo de Jesus, porque ele decidiu apenas olhar para Jesus,
e não para nenhuma circunstância. Ele disse como uma apresentação sobre quem Jesus é. Você quer saber quem Jesus é? Eu vou dizer o que João escreveu sobre Jesus. João disse: Jesus é a palavra de Deus. Ele se tornou humano, se tornou carne e ele viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nesse momento que eu estava meditando, continuando meditando nessa palavra, porque Bartimeu foi atrás de ver a palavra de Deus. Bartimeu não foi atrás de ver um homem. Bartimeu foi atrás de ver a palavra de Deus. E aí o Espírito me lembrou do versículo, né, que responde a sua dúvida. Como é que vem a fé? Como é que eu recebo a fé? A Bíblia diz, Paulo escreve em Romanos, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ei, presta atenção nisso. Aí na hora, Deus me lembrou, né, e Deus tem me ensinado muito nessa preparação para a maratona que eu vou fazer, vocês estão acompanhando aí, eu sei que alguém, pelo menos uma alma aí deve estar orando por mim, porque é impossível cruzar, tem 42 quilômetros com a Betina no meu colo e Bruno ao meu lado, dia 31 de julho, mas eu creio no Deus do que me capacita. E ele para ele tudo é possível, e ele falou para eu fazer, então eu vou fazer. Ele vai estar comigo lá correndo a cada quilômetro. Ainda que eu esteja sem água, ele vai fazer eu completar. Ó, presta atenção. Por que eu fui me inscrever para essa maratona? Deus falou assim: ô Bruno, você quer que a Betina faça atividade física? Eu falei assim: quero muito, porque vai fazer bem para ela, eu sei que o esporte faz bem, é vida, né? Legal. Você acredita que o ser humano aprende por ouvir? Ou você acredita que o ser humano aprende mais por atitude? Ou seja, sua filha... Aí eu falei assim, por atitude. Aí quando eu falei isso, ele falou: e você decide fazer o quê? Aí eu falei para ele assim: eu decido voltar a treinar, para que minha filha veja eu fazendo atividade física. Quem entendeu isso? Ela não vai ouvir de mim: filha Betina, é melhor com que você faça atividade física. Faça atividade física, vai fazer bem pra você e tal. Ela não vai ouvir. Se ela ouvir de mim, pode ser até que ela aprenda. Pode ser. Mas ela vai aprender mais se ela ver a minha atitude em estar treinando, e ela precisa me ver fazendo atividade física. Que aí vai chegar ao ponto de eu não precisar nem falar pra ela. Ou seja, cara, é lógico que eu vou fazer atividade física, meu pai faz. Então quando eu li esse versículo de novo, o Espírito me trouxe o seguinte, anota aí, o Espírito Santo me trouxe o seguinte, anota, pra você não esquecer, e compartilhe mesmo. Um dia a pessoa perguntou: ô Bruno, eu posso compartilhar as coisas que você fala lá no devocional? Rapaz, misericórdia, claro que pode, porque não vem de mim, rapaz, vem de Deus. É lógico que você pode compartilhar tudo. Por quê? Porque vem de Deus. Lógico, mano. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o verdadeiro aprendizado vem, Bruno, quando você vê Jesus fazendo na Bíblia e na tua vida. Você não ouviu isso? Presta atenção. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a gente já sabe. Quando você ouve a palavra de Deus aqui no devocional, por exemplo, você está recebendo o Espírito de Deus. Mas o seu sistema imunológico, que é a confiança em Deus, ele vai ficar firme aí, se você decidir aprender quando você vai ver Jesus fazendo na Bíblia e ver Jesus fazendo na sua vida. Então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o verdadeiro aprendizado, Bruno, vem quando você vê Jesus fazendo na Bíblia e na tua vida. E eu vou compartilhar o testemunho. Mas olha, quem entendeu isso? O que nós fizemos agora? A gente acabou de ver Jesus fazendo. O que Jesus fez? Jesus mandou chamar esse cego. Quando Jesus abriu a boca e falou: chamem o cego, esse cego recebeu o quê? Coragem, porque no versículo 50 está escrito: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e foi de um salto. Por que ele foi de um salto? Por que ele levantou e tirou a capa para o lado e falou: eu fui correndo atrás de Jesus, e não foi logo de início? Porque no início ele não tinha ouvido a voz de Jesus.
E agora ele ouviu a voz de Jesus. Jesus falou. Quando Jesus fala, e neste ambiente eu creio que ele está falando, ele está fazendo as coisas acontecer aí. Ele está fazendo o que é necessário na tua vida. Só que o que você precisa é confiar nele. Orar, como eu passei aqui para vocês, e não esqueça disso, de pedir para ele, Senhor, a partir de hoje as minhas orações como prioridade é perguntar o que você entende que eu preciso e não mais eu dizer o que eu preciso, porque você já sabe. Quem quiser pegar, pega. E eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça você aí não esquecer. Mas se você ainda estiver resistente, eu não posso fazer nada. Eu estou fazendo o que Deus está mandando dizer. Presta atenção. Baseado nesse aprendizado que o Espírito me trouxe esta madrugada, o que você precisa fazer? Deixar de lado toda a sua vida do jeito que está. Não fazer o que tem que ser feito, o melhor que você tem. Faz o que tem que ser feito aí. Para de ficar lutando para resolver esse problema aí. E vai ver Jesus fazendo na Bíblia. E começa a chamar ele, para você ver ele na tua vida. Eu vou dizer para você num testemunho por que isso é importante. E é isso que vai firmar você na confiança. Ó. É só você fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu Jesus fazendo alguma coisa na Bíblia? Talvez você nem viu. Sei lá. Talvez você nem tenha o hábito de ver Jesus fazendo na Bíblia. O que é ver Jesus fazendo na Bíblia? É você pegar algum dos evangelhos e pegar uma parte de uma história e meditar sobre esta história. E conversar com Jesus sobre isso daqui que você está lendo. E crer de que ele vai falar com você. Então você está vendo o que Jesus está fazendo. Travou porque a vitória é grande, por isso que trava. Ó, deixa eu te falar. Você e eu vimos Jesus curando esse cego Bartimeu. E não só curando, mas falando para Bartimeu, Bartimeu, pode ir, a sua fé salvou você. Eu creio que Bartimeu falou assim, ô Jesus, como é que assim eu vou? Não tem como, você me salvou, para onde eu vou? Se só tu tens palavras de vida, eu vou seguir você. Porque a Bíblia diz que imediatamente Bartimeu passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Jesus falou, vá, sua fé salvou você. Ou seja, a salvação é muito maior que a cura, irmão. E aquilo foi um impacto emocional, espiritual, físico tão grande na vida de Bartimeu, que Bartimeu falou o seguinte, vou para onde, velho? Eu vou seguir você estrada fora. Eu vou andar com você, Jesus. Essa é a fé. Deixa eu te dizer, em abril de 2019, vai fazer o quê? 20, 21, 22. Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu tive um encontro com Jesus, o maior encontro que eu poderia ter, até o momento. Abril, Páscoa de 2019. Teresópolis, Rio de Janeiro. Jesus, ele falou, pronto, Bruno, você está me vendo. Eu preciso agora, para selar essa confiança, para que você nunca mais deixe de confiar em mim, eu preciso que você vá até a sua esposa, Bruna, minha filha, que eu estou alcançando ela, e conta tudo para ela. Conta toda a verdade para sua esposa. Pode falar todas as suas traições, mas fala mesmo, tudo que aconteceu na sua infância, de abuso, complexo com o corpo, toda a prostituição, tudo. É para falar tudo. Aí você vai dizer assim, Bruno, mas por que Jesus pediu isso para você? Por 2 motivos. Primeiro, porque a verdade liberta e eu carregava mentira. Eu traí minha esposa várias vezes. Para quem conhece o nosso testemunho sabe. 2, foi uma prova de fogo mesmo. Foi uma prova de total confiança. Para eu aprender a confiar em Jesus. E onde eu contei? Aqui nessa varanda. Por isso que essa aqui é a varanda de guerra. Tá vendo aqui a varandinha? Pequenininha? Essa aqui. Varandinha de guerra. Foi aqui. Tinha as 2 cadeirinhas de praia. Eu sentei nessa daqui. Bruna sentou do lado de cá. Onde eu tô. E eu sentei ali e eu contei tudo. Só que, por que isso estava acontecendo? Para eu me libertar das mentiras e receber a verdade. Viver livre da culpa. Livre da escravidão da mentira.
seja ela pequena ou grande, cuidado com as mentiras, isso trava a tua vida. Seja ela qual for, mentiu, tá travado, pode ter certeza. Foi uma prova, vamos chamar assim, né? Quem gosta de prove of love. Às vezes você está guardando uma prova de Deus, uma prova de amor, e Deus está querendo que você prove essa fé. Então quando a Bruna, depois de 7 meses, me perdoou, mas já no primeiro instante eu vi que Jesus já estava aqui comigo. Eu tive uma experiência com Ele, dessa maneira, na qual eu obedeci o que Ele mandou eu fazer. Então deixa eu te falar, a sua fé só vai romper, você só vai conseguir sair dessa fase desgraçada de só acreditar em Deus, essa fase desgraçada de só ir cumprir ritual religioso, desgraçada, porque você não vai receber a graça aí, então é desgraçada. Você só vai receber a graça de Deus quando você decidir ver Jesus fazendo na Bíblia e Jesus Cristo fazendo na tua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, não há nada nesse mundo que possa fazer eu esquecer de confiar em Jesus. Ai, que ousado esse garoto. Com certeza. A única coisa que poderia ser eu parar de ler a Bíblia, parar de orar e me distanciar dele. Mas mesmo assim eu não vou esquecer nunca o que ele fez. E é essa experiência que eu vi Jesus aqui em casa. Porque eu ouvi exatamente o que Bartimeu ouviu. Cala a boca, Bruno. Ô, Bartimeu, cala a boca. Eu ouvi isso, Bruno, cala a boca, não fala pra Bruna, você já resolveu essa história, você não vai fazer mais, você não vai mentir mais, você não vai trair mais, não fala nada pra ela. Foram pessoas que me disseram isso. Mas eu quis mostrar pra Jesus que eu confio nele. E foi nessa prova de fogo que eu vi Jesus fazendo na minha vida. Eu vi Jesus, irmão, não fisicamente e não quero ver ele fisicamente agora. Só pra você chocar aí, eu quero ver ele na glória. Em nome de Jesus, eu e minha casa. Você aí também, olhando um vai olhar pro outro e falar assim, valeu a pena. Eu não quero ver Jesus fisicamente agora. Agora eu não quero, irmão. Olha aí o que eu tô falando. Não quero ver fisicamente Jesus agora, porque agora não é a hora de eu ver ele fisicamente. Agora é a hora de eu ver ele espiritualmente. Agora é a hora de eu ver ele pela fé. A fé que confia nele. Eu creio que ele está aqui, acabou, ninguém vai tirar isso de mim. Mas isso só aconteceu, eu não sei se você está entendendo, isso só aconteceu quando eu vivi uma experiência com ele. Então, o que o Espírito me trouxe, eu vou fechar nisso. A fé, ela vai vir na tua vida pelo ouvir a palavra de Deus. E você viu que João apresentou Jesus como aquele que é a palavra de Deus. O verdadeiro aprendizado vai vir quando você começar todo dia a ver Jesus fazendo na Bíblia. Ou seja, você lê a Bíblia e você tem clareza de como Jesus faz. Quais são os ensinamentos, quais são as orientações, qual é o comportamento. Né? Tomou um tapa na cara, Bruno, você vai ter que dar outra face da tapa. Você consegue? E eu não consigo, mas com você eu consigo. Se eu tiver colado em você, eu consigo. Por quê? Porque você que faz, não sou eu. Ai, como é livre viver isso. Mas além, não é só isso não é ou. Além de você começar a ler os evangelhos, esquece todos os outros livros, irmão. Foca no evangelho. Não um evangelho do Bruno Loureiro. Não o evangelho do ciclano, do fulano, do beltrano. Evangelho 1, 2, 3. Não. Eu estou falando do evangelho de Jesus Cristo. Se você decidir pegar uma parte, por exemplo, sei lá, vou abrir uma parte aqui, ó. Se você pode abrir até aleatório e orar, irmão. E Deus vai falar em cima de você aqui, ó. Jesus encoraja eu gosto desse tipo de Bíblia porque é separado por tópico. Então você pega esse tópico aqui, ó, que foi o que eu abri e olhei. Jesus encoraja a oração. Você vai ler isso daqui, o que Jesus falou sobre encorajar a oração e tal. E você vai meditar, você vai orar. Deus vai revelar para você. Deus vai. Ele vai falar com você. É de interesse dele, é a palavra dele, irmão. Como é que ele não vai falar com você? Mas além disso, você busca isso de manhã. E você vai começar. Bom Centro Estética Lilica. Que isso? Ó, e você vai pedir para ele, Jesus, eu quero ver você hoje. E se eu não ver você hoje na minha vida, eu vou ver você amanhã. Eu não estou falando de gratidão, eu estou falando de algo muito mais profundo do que gratidão. Pega esse exemplo, esse testemunho
eu vou contar tudo para a Bruna. E é ali que eu vou ver você comigo. Eu vi por quê? Porque ela me perdoou. E ele restaurou o nosso casamento. Ou seja, qual é o ponto na minha vida que eu vou desconfiar? De que ele não existe, de que ele não vai fazer, de que ele não é minha força, de que ele não é tudo. Ou seja, talvez você nunca viu Jesus na tua vida. Talvez você não viveu ainda, mas vai viver, porque ele trouxe essa palavra para já falar, tá chegando. E talvez seja hoje. Então presta atenção, Rodrigo, Renata, Kátia, Renice, vocês todos estão sendo chamados aqui não para fazer parte da geração que lê a Bíblia uma vez por semana e nem duas. Você está sendo chamada e a escolha é tua. Bartimeu escolheu ir atrás. Você está sendo chamado, seja você que sabe ler ou não ler, não importa, tanto faz se você lê ou se você não lê. Se você sabe ler ou se você não sabe ler. Eu falo assim, se você é alfabetizado ou analfabeto, tanto faz. Porque Pedro e João eram analfabetos. Mas o Espírito Santo descia como fogo. E eles abriam a boca e faziam arregaço. Presta atenção. Deus está te chamando para todos os dias. Você ver uma história de Jesus. Uma pequena história de Jesus na Bíblia. E conversar com ele pedindo, clamando, com paixão. Jesus, deixa eu ver você agora na minha história. No meu contexto, no meu bairro, na minha cidade, na minha vida. É isso que você tem que fazer todos os dias. As demais coisas serão acrescentadas. Eu estou falando bem devagar, mas ainda assim pode ser que tem gente que não ouça. Por quê? Porque você está escolhendo olhar ainda apenas para a circunstância. Está aqui na sua frente um homem que era desgraçado, mentiroso, prostituto, abusado na infância. E diversos outros problemas, assim como você. O dia, abril de 2019, vai fazer 3 anos que eu tive um encontro com Jesus. A minha vida mudou. Eu não encontrei uma religião. Eu encontrei Jesus Cristo. Eu não encontrei o evangelho de fulano 1, fulano 2, fulano 3. Eu encontrei Jesus Cristo. Não fisicamente. Não quero ver ele fisicamente hoje. Eu quero ver ele espiritualmente. Eu quero ver ele na prática na minha vida. Eu quero confiar nele acima de todas as coisas. E só confio porque peço para ele. E só confio porque eu recebo dele. E Deus não faz diferença entre pessoas. É que ele está aguardando você pedir para ele. Essa passagem que eu li ali de Jesus encoraja a oração, é quando Jesus encoraja as pessoas a bater na porta e pedir para ele abrir. É quando ele encoraja as pessoas a pedir para... Começa a me chamar. Você está achando que ele está aqui no Cola na Videira? Você não vai ver eu orando pela tua vida para você ter um emprego. Aqui na live, no individual a gente ora. Porque você merece viver uma vida digna. Eu mereço viver uma vida digna. Mas não é sobre... Esse não é o foco. O foco é ver Jesus. Espiritualmente. Na prática, na minha vida. Mano, não tem como. E só você vai conseguir. Você pode até ter escutado o nosso testemunho. Essa parte desse testemunho. Esse momento que eu disse para vocês aqui com a Bruna. Que eu falei toda a minha verdade para ela. Mas você não vai se ligar. E não é isso que vai firmar você escutar meu testemunho. O que vai firmar você na confiança em Deus é você vivendo a experiência. Só eu sei o quanto que isso é forte dentro de mim, o quanto que ninguém vai tirar isso de mim. Pode cair o prédio, irmão. Não vai tirar. Com ousadia eu digo isso no nome de Jesus. Oi. Ai, que lindo. Trocou a roupa? Não. Ah, tá. Vocês entenderam? Então assim, ó. Não tenha pressa disso. Essa é a boa notícia. Jesus não tinha pressa. E você? Tá com pressa por quê? Tá com pressa porque... Não tem aquela música? Tá chorando porque... A pergunta é, tá com pressa do quê, Bruno? Eu não tinha pressa. É de interesse nosso. Jesus te dizendo,
fazer você ter uma experiência com ele. Um selo vai ter... Mano, você vai ser carimbada, mano. É como um carimbo, um selo, um passaporte aqui, ó. Tá firmado. E esquece. Sabe assim, ó, os jogadores que fazem... Esquece! Esquece. Esquece. O sistema imunológico está firmado, protegido. É a confiança em Jesus Cristo. Porque você sabe, você viveu uma experiência com ele. Então essa é a sua tarefa. Todos os dias você buscar. E você sabe que você não vê nenhum só dia, ou uma vez por semana talvez você vê uma história de Jesus na Bíblia. Mas ainda não viu nem na Bíblia e nem na sua vida. Aí vai ficar difícil. Aí as coisas não vão acontecer. Bartimeu, quando ouviu a voz de Jesus, ele levantou em um salto. Então eu oro no nome de Jesus, que você esteja ouvindo a voz dele nesse exato momento. E que você de um salto saia dessa sua cama aí, você que está no ao vivo e no gravado. Saia dessa sua cama, lave esse rosto, escova esse dente. Vai fazer o que tem que ser feito na sua vida. E para de falar com ele sobre as coisas que ele já sabe que tem que resolver na tua vida. Começa a chamar ele para um encontro. Só isso. Eu quero encontrar você, Jesus. Eu quero encontrar você. Eu quero ter uma experiência de fogo contigo. Aquilo que jamais você pode explicar. É isso. Isso vai fazer com que você, de fato, como Bartimeu, imediatamente largou tudo para trás e começou a seguir Jesus estrada fora. Foi isso que me fez, de hipótese alguma, duvidar ou ter medo da minha filha na UTI. Deus poderia levar ela e mesmo assim minha confiança não iria ser abalada. Eu quero te dizer isso. Porque se Deus deu, Deus pode tirar. Eu não sou aquele revoltado mais. Eu não sou mais aquele pitizento mais. Eu tive um encontro com Jesus. E é esse encontro que eu quero ver você tendo. Por isso que você está aí. Não há alegria maior para nós do que você ter um encontro com Jesus. Eu não estou falando para você ter um encontro com anjo. Eu não estou falando para você ir ao encontro de anjo. Desculpa, anjos, eu sei que você tem dois aí. Mas é o seguinte, Jesus é maior que qualquer anjo. E os anjos só adoram a Ele. E a nossa geração pode ter isso, esse encontro com Jesus. Por isso que eu estou aqui com vocês, gente. Vocês nunca fizeram essa pergunta? Por que aquele jumento está 725 dias consecutivos, todos os dias, até dentro da catarata do Rio Iguaçu a gente já fez, de Foz do Iguaçu a gente já fez devocional? Por quê? Porque uma alma é importante para Deus. Uma alma. Pode ter uma pessoa na live, pode ter 50, pode ter 100, pode ter... Eu preciso ver uma alma tendo um encontro com Jesus. Uma alma sendo despertada para este encontro. Eu estou me preparando. Preparando para quê? Por encontro. Que encontro? Um encontro com Cristo. Eu vou encontrar Ele em algum lugar hoje. Você tem que já sair do devocional assim. Eu vou ter um encontro com Jesus. E não vem com esse lesco-lesco. Eu tive um sonho com Jesus. Um sonho. Vi as sandálias dele. E aí? E a sua vida mudou? Não. Então você não teve um encontro com Ele. Não é esse encontro que eu estou dizendo não, irmão. Eu estou dizendo um encontro mesmo com Ele. Tipo, Ele é real, Ele existe, Ele não é religião, Ele é uma presença. Ele não é esse papo furado aí não, pipi. Ele não é discussão teológica. Ele é. Ele é aquele que chamou Moisés e falou, Moisés, eu sou o que sou. Eu sou tudo o que você precisa, Moisés. Vem gago mesmo e continue gago mesmo pra você ficar na dependência minha, rapaz. Até o fim. Você quer? Quero. Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. Eu queria entrar na Terra Prometida. Eu esperei 80 anos, 40 anos, né? Fiquei 40 anos, fui chamado com 40 anos. Achei que foi tarde que você me chamou, Deus. Aí eu passei 40 anos escutando um povo mimizento, um povo que só reclamava. Eu fiquei 40 anos escutando um povo que só reclamava e você não vai me deixar entrar na Terra Prometida? Não, não vai. Ah, é? Tá bom. O que me basta é a tua presença. E Moisés já dizia isso antes. Não me deixa ir com anjo. Eu quero ir com Cristo ressurreto, irmão. Eu não vou trabalhar com anjo, eu vou trabalhar com Jesus Cristo. Eu não estou desmerecendo o anjo, presta bem atenção. É para você não ficar na dependência do anjo.
Porque o ser humano é dependente a coisas, né? Anjo 1, anjo 2, anjo 3. O que é isso, rapaz? Não desmereça o que Jesus fez na cruz do Calvário, irmão. Presta atenção, se liga, irmão. Tem um monte de gente presa aí à religiosidade ou presa à espiritualidade genérica. O que, velho? Eu preciso ver, Então tá, Jesus tá mandando eu contar tudo pra minha esposa. Então eu vou contar quantas vezes eu traí com ela, me prostituí, quantas vezes eu não fiquei na bagunça, na desgraça. Tive que contar tudo que fizeram comigo na infância. Bruno, você não teve vergonha? Eu não vivo mais, eu morri. Por isso que eu tô aqui com vocês. Senão eu estaria fazendo outras coisas. E Jesus falou, garoto, eu vi seu coração, então agora eu sou contigo. Você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou preparar a sua esposa, eu vou fazer ela te perdoar de todo o coração dela, não é papinho furado de perdão. Eu vou te dar uma família, eu vou te dar uma filha. E lá atrás eu falava da Betina, e Bruna nem queria ser mãe. Mas Jesus falou, eu vou te dar uma família. Então eu creio no que ele diz, eu não creio nem o que minha esposa diz, velho. Tem um monte de pontos que eu e minha esposa, a gente diverge. Eu não tô nem aí para o que ela tá falando. Eu tô aí para o que Jesus diz. E eu sei que em breve ela enxerga. Assim como ele está me fazendo enxergar. Assim como tem coisas que eu não enxergo ainda, mas amanhã ele me faz enxergar. É assim na fé. Você sai do devocional enxergando algo? Como é que você sai desse devocional? Como é que você sai desse devocional? Pois é, não entrou na terra prometida, porém entrou na glória de Deus. Moisés não estava nem aí. Moisés até entrou na terra prometida depois, né? Lá em Jesus Cristo, Pedro, João, Tiago viu Moisés. Mas isso é uma outra história. Moisés não estava preso a conquistas na terra. A maior conquista nossa está no céu. Quem consegue se alegrar em saber que você é salva no nome de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém nessa sala que nunca verbalizou, você não precisa nem escrever, mas se você quiser escrever, você escreve. Mas você não precisa escrever. Aí onde você está? Sem lesco-lesco. Você sente, ou nem que você sente, porque a fé não é sobre sentir, mas você deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo? Você deseja ter esse encontro com Ele? De todo o teu coração? Somente neste encontro você vai abrir sua boca e falar assim, Ele é maior do que a pornografia. Ele é maior do que o ciúme. Ele é maior do que a depressão. Ele é maior do que a ansiedade. Ele é maior que a traição. Por isso eu não traio. É bom, hein? Por Ele ser maior, pela experiência que eu vivi com Ele, eu não uso pornografia mais. Porque Ele é maior. É assim que você resolve sua carne. Esses desejos desgraçados. Tendo um encontro com Jesus. É muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande. E eu vou dizer de novo. Não é um encontro de sonho. É um encontro de vida real. Real. Que só você vai conseguir explicar. Ninguém nem vai conseguir entender, mas você sabe que você teve um encontro com Ele. Em alguma situação da sua vida, e eu não sei qual é, e graças a Deus, eu não sei qual é o encontro que você vai ter com Jesus. Porque imagina se eu soubesse. Você ia me chamar do quê? De médium? Você ia me chamar do quê? De profetizo? Você ia me chamar do quê? De adivinho? Você ia me chamar do quê? A Bíblia fala que isso daí não tem nada a ver. A Bíblia fala que isso aí é distância de Deus. Do Deus vivo. Então, meu amigo, busque um encontro com Jesus. Em algum lugar Ele vai te encontrar. Ah, mano, isso é forte demais. Virando a esquina, numa reunião de trabalho. Em algum lugar você vai ter um encontro. Mas você vai chorar. Você vai até cair no chão se deixar. Se duvidar, né? Você vai ter um encontro. Você vai falar, mano, foi agora. É aqui. Agora eu sei. Como Jó disse no final da vida dele. Jó disse: rapaz, eu conhecia você só de ouvir, Deus. Mas agora os meus olhos te veem. É para essa visão que você está sendo chamada, mulher e homem dessa sala, do ao vivo e do gravado. Não se preocupe em como vai ser esse encontro. Isso aí é sua carne querendo o controle.
Apenas chama Ele. Só isso. Então você já sabe a tarefa. Já falei e não vou repetir. Você vai fazer se realmente você tiver fome e sede. Do contrário, você não vai fazer. E eu fico em paz com isso. Mas uma alma eu sei que vai fazer nessa sala. E uma alma basta. Se mais, ótimo. Se não, uma alma basta. Presta atenção. A gente vai subir agora a boa notícia. Está escrita já. Jesus não teve pressa. E você está com pressa do quê? Comenta lá, compartilha lá. Isso pode mudar a tua vida no dia de hoje. Pode mudar a vida de alguém. Seja um canal de Deus sobre isso. Tá bom? Não tenha pressa hoje. Faz o que tem que ser feito. E mantenha os seus pensamentos em Cristo Jesus. E não pare de buscar esse encontro, se é que você já não teve. Se você já teve, não é com você que eu estou falando. Você já está de boa. Se você já teve, está de boa. Você já estava de boa, vai voar, irmão. Mas quem não teve, é com você que eu estou falando. É por você que eu estou aqui. Porque quem já teve, é como o Abel fala a frase daquele cara lá. Explicar para um palmeirense o que é ser um palmeirense é desnecessário. Por exemplo, eu explicar para a Pamela sobre a presença de Jesus é desnecessário. Por quê? Porque ela já vê. Agora, explicar para uma pessoa que Jesus está vivo e de que eu tive um encontro, uma pessoa que não teve um encontro, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E Ele está aguardando pessoas chamando Ele para ter essa experiência. Deus abençoe sua vida, vai na paz, estamos juntos, colado na videira.